nessa próxima semana, tem uma viagem do presidente Bolsonaro bastante interessante aqui para a Europa. Interessante, vamos colocar no contexto. É uma viagem, não a viagem para Moscou, que também ela tem toda uma polêmica por trás, mas a viagem para a Hungria, no dia 17 agora. Só para a gente também colocar num contexto, Rosana, na história da relação diplomática entre Brasil e Hungria, nenhum chanceler brasileiro jamais tinha ido à Hungria até 2019. Em 2019, foi a primeira vez que um chanceler brasileiro vai para a Hungria. Só que naquele ano, outros 5 ministros ou pessoas do alto escalão do governo também vão para a Hungria. Hungria do Viktor Orbán. Então você tem, obviamente, uma relação muito próxima. Eu mesmo fui 2 ou 3 vezes em eventos religiosos sobre imigração, etc., também com a participação do Brasil. Eu costumo dizer que o Orbán está com uma diferença de horário, um fuso horário em relação ao Brasil de 10 anos, porque nesses 10 anos de governo do Orbán, um pouco mais, ele conseguiu silenciar a imprensa, ou pelo menos comprar a imprensa, desmontou as instituições democráticas, controlou a academia, reescreveu a história da Hungria e vários outros elementos nisso tudo. Mas a viagem de Bolsonaro para a Hungria, que representa zero para o comércio brasileiro, que não tem nenhum tipo de papel estratégico na geopolítica brasileira, ele cumpre um outro papel. E aí eu queria saber de você, que aliança é essa internacional que pode existir ou que existe, que pode, inclusive, sobreviver, inclusive, a uma eventual saída do Bolsonaro do governo? Essa é uma questão fundamental, né? Porque essa é uma viagem que, como você colocou, e você que é o grande especialista desse tema aqui nessa conversa, é uma delegação muito grande que está indo para a Hungria, muito, muito grande, e que vai de diversos setores do governo e que com uma agenda provavelmente muito intensa e que estão aprendendo como destruir, como um vai aprendendo a destruir a democracia com o outro, né? Sem dúvida, essas alianças elas são fundamentais, aí aproximação do próprio Bolsonaro com Modi, antes com Trump, mas sobretudo nesse caso, porque a gente tem uma certa, não sei se é sorte, digamos assim, de o governo Bolsonaro ser muito incompetente, e nem por uma política externa de extrema-direita seja possível de pensar um grande planejamento. Eu não sei se você concorda comigo, Jamil, ao contrário, né, ao contrário do que o Orbán está fazendo com o Bolsonaro, porque o Orbán sim está abusando do Bolsonaro para a sua política, para fortalecer a sua imagem dentro dos líderes de extrema-direita, mas o Bolsonaro, ao mesmo tempo, claro que está alinhado e que vai com uma equipe muito grande que vão estudar. Vão estudar tudo, vão estudar como que fizeram com as universidades, como que estão tratando a mídia, vão passear também bastante, provavelmente, né, com a delegação sendo paga, uma grande delegação, mas vão aprender muito, mas acho que essa é uma estratégia que serve muito mais para o Orbán do que necessariamente para o Bolsonaro, porque por se tratar de um governo realmente muito incompetente, porque essas alianças de extrema direita, eu não sei se você concorda comigo, elas são muito mais feitas por linhas intelectuais, por extremistas, por movimentos de extrema direita transnacional do que pela política desastrosa de política externa, que nesse ponto o fato de ser desastrosa e muita incompetência nos ajuda, porque poderia ter sido feito alianças estratégicas muito mais competentes em termos de extrema direita no mundo do que o Bolsonaro fez. Mas essa aliança da extrema direita em nível transnacional ela se dá menos por política externa e mais por organizações. Claro que a política externa ela facilita, ela cria vínculos, ela chama, ela dá as boas-vindas, mas do que necessariamente muito mais por organizações religiosas, organizações internacionais de extrema direita e conservadoras, Vaticano, ou mesmo, né, grupos fundamentalistas, grupos incels, que estão internacionalmente conectados muito mais do que a própria política externa de Bolsonaro, que é um desastre até para isso. Tem toda a razão.
Eu acho que você colocou muito bem que a estratégia ela é capenga, porque ela, obviamente, é amadora em muitos sentidos. Ela foi extremamente, eu diria, prejudicial e, ao mesmo tempo, não estabeleceu o que ela mesma queria como objetivo. Então, sim, ela destruiu. A parte da destruição foi extremamente eficiente, foi extremamente profissional, mas a construção, aí eu acho que ela pecou, obviamente. Claro, para os objetivos que existiam.